entre o campeão do ano passado e o desse ano. Pois é, os dois clubes têm rivalizado tanto nas últimas temporadas que o sucesso de um acaba pressionando o outro. E os títulos do Flamengo em 2019 trouxeram algumas questões. Por que o Palmeiras não rendeu tudo o que se esperava dele? E como melhorar em 2020? Porque o ano do Palmeiras foi ruim, a gente pode dizer que não foi por falta de dinheiro e investimento. Terrível. Custo-benefício, investimento realizado muito ruim. Em termos de desempenho, o Palmeiras desse ano perdeu todas para a versão 2018. De vice-campeão estadual, em 2019 caiu na semi. Na Copa do Brasil e na Libertadores, também foi eliminado uma fase antes. Fora o Campeonato Brasileiro, claro, em que o clube não conseguiu defender o título. O que a gente fala para o torcedor é: entende a chateação, entende o momento difícil, entende a angústia, entende a decepção, mas sabe que aqui também todo mundo está assim. E quem não está assim, está fora. Se tem gente para sair, é porque chegou muita gente. Em agosto, Luiz Adriano foi apresentado para resolver o problema do ataque. O peso que tem essa camisa. Essa sala de imprensa ficou bem movimentada ao longo do ano. Entre contratações, renovações de empréstimo e compras em definitivo, o Palmeiras investiu cerca de 150 milhões de reais em 10 jogadores, considerando a conversão atual de dólares e euros. Ainda houve 4 atletas que chegaram ao clube sem custos, mas poucos vingaram. Carlos Eduardo, por exemplo, o reforço mais caro, fez apenas um gol em 20 partidas. Arthur Cabral e Felipe Pires até já foram liberados. Acho que o trabalho foi desenvolvido de uma forma equivocada, né, com contratações a esmo, né, sem pensamento, sem ideologia, sem metodologia de trabalho, que esse é o mais importante. Jogadores com as mesmas características. Eu acho que esse foi o erro, né? Se gastou muito dinheiro, é um dinheiro que o Palmeiras tem, mas se gastou mal pela maneira que se contratou esses jogadores que chegaram. Tem uma comparação muito forte e não é uma comparação verídica com o Flamengo, bem especificamente. O Flamengo tem um patamar financeiro acima do Palmeiras. O Flamengo, algo em torno de 200 milhões a mais no ano do que o Palmeiras. Então as pessoas têm que entender isso. De fato, o Flamengo gastou mais esse ano, cerca de 190 milhões de reais. A diferença é que 8 contratados viraram titulares do time. Aí fica uma pergunta: o que você faria como dirigente do Palmeiras para o ano que vem? É loteria, né? 4 a 5 jogadores para chegar e resolver. Para ganhar muito e não fazer nada, já tá cheio. O Cruzeiro pode cair, tem muito jogador bom que você pode trazer. Não precisa contratar ninguém. Isso mostra que o dinheiro não é tudo, é organização e planejamento. Concretamente, a diretoria só adiantou 2 informações com relação ao planejamento para 2020. Uma, que vai dar mais espaço para jogadores formados na casa. E outra, que a própria casa do Palmeiras vai mudar. O Palmeiras vai ter um gramado sintético, que também vai estabelecer uma nova maneira de jogar, principalmente como mandante. E isso provavelmente poderá também influenciar a característica dos jogadores que temos para executar esse jogo, que é mais rápido, que é um jogo que exige uma capacidade técnica ainda maior em termos de controle de bola, em termos de proposta de jogo. Ainda com grama natural, hoje à tarde o Palmeiras recebe o Flamengo. Pode não valer título, mas é um duelo muito aguardado. Esse jogo, ele traz coisas do primeiro turno, ele traz a rivalidade que se estabelece, né? Ele traz a corneta na hora da conquista do título. Na verdade, começou até antes de a bola rolar. A CBF atendeu a um pedido do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo e a partida terá torcida única. A alegação: risco de confronto entre palmeirenses e rubro-negros. Vale lembrar que no primeiro turno, mais de 2.000 palmeirenses viram aqueles 3-0 no Maracanã. A proibição é inédita em confrontos interestaduais nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo publicou uma nota afirmando que a decisão contraria as regras e princípios da competição e que representaria uma vantagem ao Palmeiras. Disse ainda: se a PM não se sente em condições de dar segurança aos envolvidos, a partida deveria ser realizada em outro local ou com portões fechados.
A direção do Palmeiras também se manifestou sobre a decisão de torcida única. Afirmou que o clube defende a participação de todos os torcedores, mas que a Polícia Militar e o Ministério Público, responsáveis pelo pedido à CBF, são as autoridades competentes para determinar se há segurança ou não para a realização da partida com as duas torcidas dentro do estádio. Agora eu vou te falar,